Bom dia, pessoal. Mais uma vez o Crone e você recebendo gente muito interessante. Hoje a gente está com a Jaque. Ela vai falar dela daqui a pouco, mas eu quero explicar, gente. Eu estou um pouco gripado, então essa voz assim de locutor esportivo é minha mesmo, tá? É uma tradução da gripe e Cosmo juntos. Vamos lá, Jaque, conta pra gente quem é a Jaque e por que que a gente está conversando hoje. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê alguém unindo aromaterapia e psicologia. Vamos lá. Então, meu nome é Jaqueline, as pessoas normalmente me chamam de Jaque e eu gosto, né? Meus clientes me chamam de Jaque. Sou uma psicóloga, mas em transição, que eu falo, né? Então, sou psicóloga há 30 anos e na pandemia eu conheci a aromaterapia de uma forma muito mais científica, muito mais séria, né? Que na realidade, há 30 anos atrás, isso era algo holístico, bruxaria, errado. E na pandemia eu fui apresentada para a aromaterapia como algo sério, né? Inclusive fui conhecer aromaterapia por uma farmacêutica. Então aí eu vim trazendo aromaterapia para cuidar um pouco dessa questão emocional, porque às vezes a fala, às vezes a gente trava, né? A gente bloqueia, a gente não se autoriza. E a aromaterapia ela traz essa leveza para a gente olhar para a gente mesmo e se cuidar de uma forma gentil, né, carinhosa, harmônica. Então, essa agora é a Jaqueline, que eu falo que agora eu estou me transformando numa psicoaromaterapeuta para cuidar do emocional, sair da medicina, né, dos remédios tão fortes, para olhar para si mesmo. Adoro isso, principalmente que você sabe que eu defendo muitas práticas integrativas, inclusive acho incrível o SUS ter já incluído isso lá dentro, porque isso faz esse peso que você falou da ciência, tá? Realmente a gente vê as práticas integrativas sofrem com esse lado místico, holístico que as pessoas colocam nelas e que não são delas, não pertence a elas. Na realidade, foi um jeito de se colocar de lado uma parte do que pode sim ser colocado dentro da medicina, né? E eu acho incrível quando alguém fala com tanta propriedade como você. Então, conta um pouco pra gente como você se apaixonou pela aromaterapia, que eu adoro há muito tempo. Então, conta um pouco pra gente. Então, Cosmo, na realidade é isso, né? Na pandemia eu fiz um curso de marca pessoal, né, com vários profissionais de vários países, tá? Para entrar no digital, porque até então eu não usava o digital, né? Eu tinha consultório presencial. A pandemia me fez aprender muita coisa. Como eu vou atender as pessoas no online, né? E aí eu fui conhecer uma farmacêutica que trabalha no SUS do Paraná, e ela me apresentou essa questão da aromaterapia e me apresentou a aromaterapia de uma forma muito científica, né, com as propriedades químicas dos óleos, porque os óleos são propriedades químicas também, né? Eu gosto de falar que assim, por que que a gente come feijão? Ah, porque é gostoso? Muita gente não acha gostoso, né? É uma comida extremamente saudável, mas é uma propriedade química muito importante, que é o ferro. E as plantas também têm essas propriedades químicas. Só que a gente não fica atento, né? Por que que a gente dá o chazinho de camomila para o bebê? Porque ela tem uma propriedade que é sedativa, que é uma propriedade química. Então, eu vim conhecendo esse olhar, que eu acho que é muito bárbaro, né? Tem óleos essenciais que substituem um diazepam, por exemplo. Substituem até um Rivotril, né? Você pegando o processo, entendendo, né? E o quanto o Rivotril já era uma dependência química. Eu tenho pacientes que foi muito difícil retirar o Rivotril, que tinham crise de abstinência ao retirar o Rivotril. Então, se você pode usar algo que seja menos agressivo para o organismo, por que não? E é esse Eu, olhar que eu gosto. eu adoro isso, tá? Principalmente porque, assim, você acabou de citar uma coisa que as pessoas entendem errado. Um chá, tá? Um chá que a minha avó ensinou, um chá que alguém veio contar pra gente, ele não é simplesmente água com uma planta que alguém, que a avó, porque a avó dela já tinha dito que era bom. Na realidade, se você quiser, você traduz aquele chá, aquele aroma, como química, como energia,
e como influência da energia, que o nosso corpo é todo química e física. Ele, na realidade, hoje, a física quântica veio aí para mostrar para a gente que nós somos uma energia ambulante, né? Então, eu queria que você falasse mais, contasse mais, desse até exemplos de coisas, como você falou agora do Rivotril, sabe? Coisas que realmente mostrem para essas pessoas, espera aí, gente, vamos enxergar o quanto isso é importante para a gente e o quanto pode mudar a vida da gente. Então, na realidade, eu vou trazer até uma vivência que eu fiz num encontro de mulheres empreendedoras que eu achei fantástico, né? Não esse último, depois a gente fala do Desacelere, mas que eu fiz, eu tinha uns 5 minutos, né, para falar um pouquinho da aromaterapia, e eu fiz uma vivência para elas fecharem os olhos, né, e se imaginarem entrando num local e sentindo um bolo assando. Todas na hora tiveram memórias afetivas boas, né? E eu acho que a aromaterapia entra um pouco nesse estado, né, de trazer um bem-estar, né, trazer essa sensação, porque são aromas. E o que que faz o aroma? O aroma ele vai direto para o sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Então, quando você traz uma substância química para o sistema límbico e você ensina para ela, fala assim, olha, você pode mudar esse estado. Inclusive o estado de tristeza? Sim, inclusive o estado de tristeza. Né? Então, você joga para o né, pro organismo. Você não precisa comer algo, vamos dizer assim, para você se sentir bem. E, inclusive, é uma coisa que eu defendo muito. Né? Muita gente fala assim, eu vou tomar aromaterapia. Tomar, né? Beber mesmo. Não existe necessidade para questões emocionais, porque ele vai passar por todo o sistema digestivo, ele vai ser processado lá no fígado e ele vai mudar, porque aquelas moléculas vão quebrar, né? Então, onde estão as nossas emoções? Aqui. Apesar de a gente falar que o fígado processa algumas questões emocionais, ele é o nosso segundo cérebro, sim, mas não tem necessidade. Então, é no processo inalatório mesmo. Então é uma verdade que a gente pode atribuir, uma verdade popular, que os olhos assim trazem sentimentos e trazem mudanças de comportamento, assim como os ouvidos, a gente, assim como o nariz que a gente sente. Então os sentimentos, sentidos, eles trazem para a gente muito mais do que o óbvio. Eles trazem, na realidade, toda uma vida inteira. É isso. Você tem umas impressões que ficam marcadas e que a gente, nos nossos sentidos, a gente pode aguçá-las, é isso? Sim. Se a gente for pensar, quando você nasceu, bebezinho, como é que você reconheceu o ambiente que estava seguro e qual não? Pelo olfato. Só que a gente esquece dele, né? Porque a gente usa muito mais a visão e a audição hoje em dia. Só que como a gente reconheceu? Como que você vira e fala assim, nossa, eu tô sentindo cheiro de fumaça. Opa, deixa eu ficar atenta, porque eu posso ficar preso aqui, posso me queimar. É pelo olfato. É instintivo, né? Então é essa relação que a gente tenta resgatar na aromaterapia, né? Às vezes até com o próprio difusor de ambiente, sabe, Cosmo? Uma coisa Sim. assim, né? Que a gente pode colocar um aroma no ambiente e de repente está mudando um estado, por exemplo, para você quer estudar. Então você pode pôr um aroma no ambiente que vai te ajudar na questão de foco, atenção, concentração. Muito legal. Sabe que eu fui uma vez a São Tomé das Letras e fui visitar numa cidade do lado uma fazenda de lavanda. E é uma experiência mágica, além da beleza, tá? Que é algo muito real, muito bonito, mas aquele lugar te traz algo tão especial, tá? Então eu queria usar a lavanda como um meio da gente mostrar, através da lavanda, você contar um pouco do que, por exemplo, a lavanda pode levar para as pessoas, tá? Então, muita gente acha que a lavanda brasileira é a lavanda que acalma. E aí, uma coisa que é legal a gente entender é que existem várias espécies de lavanda, tá? A lavanda que realmente a gente fala que tem as propriedades químicas que acalma, não é a brasileira, é a francesa e a bulgária, tá? Que a gente chama de lavanda angustifolia. Então, uma coisa que é legal também as pessoas
olharem quando for comprar um óleo que tem que ter o nome botânico, né? Por exemplo, no Brasil existe a lavanda que a gente chama o lavandim, e ele não é tão calmante, né? Ele tem um pouquinho de cânfora, então é outra função, tá? Então, isso que também é legal, porque a gente fala assim, ah, é lavanda, lavanda, lavanda. Tá bom, é uma lavanda, mas não é aquela lavanda, porque aquela lavanda tem uma questão do tempo também, né? Recentemente eu fui numa fazenda de óleos essenciais, e ele estava explicando muito isso. Muda muitas propriedades das plantas, inclusive onde ela está plantada, né? A região que ela está plantada. Nessa fazenda foi incrível, porque é uma fazenda que fica dentro. Eu não entendia por que que uma fazenda de lavanda, que tem vários tipos, elas produzem vários tipos de lavanda que vão para o mundo inteiro. E primeiro que eu não sabia que tinha vários tipos lá, que a gente aprendeu isso, tá? Segundo, que ela fica dentro de um café, de uma fazenda de café. E aí eles estavam falando que exatamente porque e foi estudado colocar ali de propósito, tá? Ela fica no topo do morro, dentro de uma fazenda de café. Aí tem toda uma história para você por que produzir naquele local. Então eles estavam explicando que exatamente eles foram aprender na Europa como fazer aquele tratamento para aquela lavanda ficar pronta para ser utilizada. E a gente olha e fala assim: ah, não, é só simplesmente uma plantinha. Não, não é. É algo muito estudado e muito trabalhado, né? Então, eu acho que assim, gente, a Jaque representa aqui a aromaterapia, tá? E ela está mostrando que a gente pode tratar isso sim dentro como uma certa ciência e como uma certa um peso de que ela pode nos ajudar sim na nossa saúde e no nosso bem-estar. Agora a gente vai contar um pouquinho para a gente. Ela falou que a gente podia falar de um evento que aconteceu agora que chama Desacelere, tá? O Desacelere foi uma união de algumas mulheres incríveis e que já aconteceu. A gente fez algumas entrevistas antes de acontecer. E eu queria que a Jaque trouxesse para essa entrevista o acontecido. Então, me contasse como foram as experiências daquelas mulheres que já passaram por aqui em entrevistas e a dela, e como um todo funciona bem quando várias mulheres têm opção de ter uma sequência lógica de evento, tá? Então, conta para a gente como foi o Desacelere. Eu acho que assim foi muito legal, primeiro, das pessoas se permitirem estar lá, né? Acho que com essa proposta mesmo de um momento para si, um sábado para si, né? Um sábado que não necessariamente elas estavam trabalhando, mas elas estavam trocando experiências, né? Tinham muitas empreendedoras e eu acho que isso foi interessante, né? E realmente teve uma conexão, teve um momento de se questionar, teve um momento de desabafo, teve um momento de choro, teve um momento de falar assim, nossa, preciso olhar para mim, porque antes de eu ser uma empreendedora, né, uma profissional, eu sou uma pessoa. E quantos pratinhos a gente carrega e às vezes a gente fala assim, uau, eu preciso aprender a tirar um, a deixar um cair. E tá tudo bem, né? E a conexão, assim, às vezes a gente fala que o mundo é um pouquinho mágico, né, Cosmo? De que fomos 5 empreendedoras que a gente se pôs em situação de testar. Vamos lá, vamos ver. E foi muito, teve uma conexão, eu acho, né? Não sei se foi uma coisa mágica, mas a gente teve uma liga, né? Não foi nada ensaiado, né? Ah, vamos sentar, vamos planejar, né? Matematicamente, mas teve uma liga no processo. Tanto que o retorno que a gente está tendo foi muito interessante, né? No sentido de, olha, fizemos transformações. E na hora a gente conseguiu ver, né? Porque através das vivências, e não foi uma palestra, né? A gente fez vivências com as pessoas, de que as pessoas realmente estavam sensibilizadas. Teve gente que realmente chorou, mas não chorar triste, um chorar de, poxa, você me tocou. Poxa, eu olhei para mim. Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente se esquece. Quando eu me envolvi com o processo, sei lá, Desacelere, eu fiquei muito encantado com uma coisa que eu estava esperando elas terem o evento para a gente poder falar. Existe uma conexão entre elas muito grande, entre as que estavam se colocando à disposição, mas existia também uma disponibilidade da pessoa estar lá. E isso aconteceu, que a gente viu acontecer, tá?
Mas, assim, a proposta do Desacelera é muito bonita, é exatamente dessa levar e trazer o conhecimento. Conhecimento é uma coisa que as pessoas erram um pouco, porque assim, elas acham que ele só vai. Não, ele é um misto. Ele vai e volta. E ali, até pela reação, como você falou, eu não estava dentro do evento, eu estava fora do evento, mas eu estava vendo as reações das pessoas saindo e entrando. Então, assim, o sentimento veio à flor, tá? E, assim, o desacelere, a palavra desacelere é fundamental, porque, na realidade, a gente não tem que, não é que é um momento, você não vai parar, você vai desacelerar, entrar no movimento, tá? E eu brinquei até com vocês, para que depois você possa, inclusive, acelerar. Mas, assim, você se permitiu. Você usou essa palavra permissão, tá? O quanto você acha importante esses eventos, porque eu tenho certeza que o Desacelere vai ser um sucesso, que vai ter vários outros, tá? Mas eu queria que você falasse um pouco desse momento de se permitir parar e trocar, tá? Trocar com outras pessoas, outras experiências, principalmente nessa área, aromaterapia, hipnoterapia. Basicamente, a gente teve ali várias das práticas integrativas casadas, a constelação estava presente, a própria psicóloga tradicional também estava presente. Então a gente teve um casamento e que isso chamou muita atenção por formar uma unidade. Conta para gente quanto que as pessoas deveriam se preocupar em dar esse direito a. Eu acho que é uma complementação, né, Cosmo, nesse sentido. A gente, enquanto profissionais, tinham vários profissionais, né? Tinha de hipnose, eu estava como aromaterapeuta, teve algumas vezes que eu entrei como psicóloga, inclusive na Converse, né, para poder explicar alguns pontos e até para trocar, né, nesse sentido, e que em nenhum momento uma estava disputando com a outra. A gente estava nessa conversa de complementar, né? E eu acho que isso foi muito rico. Quando a gente consegue entender que tudo bem ter complementos, eu acho que faz muito mais sentido e traz muito mais leveza, porque cada um tem a sua expertise. Cada um, você não vai ser igual a mim. Você pode fazer 500 cursos de aromaterapia, só que a minha aromaterapia vai ser a minha. O meu olhar para a aromaterapia vai ser só meu, né? Então, cada profissional tem a sua expertise, a sua bagagem, o seu jeito de ser. E isso eu acho que é muito mágico, né? Quando as pessoas entendem que você é você, e você tem seu valor e você tem o seu brilho, né? A vida pode ser mais leve. Acho Adorei. que é isso. É isso mesmo. E, gente, essa profissional que está aqui com a gente, vocês estão vendo essa tranquilidade, gente? Essa tranquilidade é assim mesmo, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer a Jaque como aromaterapeuta e como psicóloga. Adorei te conhecer, você sabe disso. E, assim, eu acho que a entrevista de internet a gente sabe que tem que ser curtinha, então a gente vai encerrar daqui, mas eu acho que eu vou convidar a Jaque outras vezes para a gente dar dicas específicas de aromaterapia, tá? E aí, por quê? Porque gerar exatamente conhecimento em todo mundo que está assistindo a gente, tá? E gerar vontade de uso, tá? Eu queria que você usasse esse espaço agora para falar um pouco o que você quiser, tá? E depois a gente encerra. Então, eu queria estar dizendo para as pessoas que não deixem adoecer para procurar autocuidado, né? Não espera parar um pronto-socorro com crises, né? Coloca um alarmezinho antes. Fala, peraí, deixa eu olhar. O que que eu estou fazendo com o meu corpo? O que que eu estou fazendo com a minha mente? Porque, às vezes, o processo vai ser mais doído ou vai ser mais doloroso, ou vai ser mais cansativo, né? A gente precisa ser produtora, vamos dizer assim, né? Produzir, trabalhar, mas a gente também precisa ter esse olhar com carinho para a gente, né? Até para a gente ficar bem. Acho que é esse recado que eu quero deixar, Cláudio. Eu achei maravilhoso. Obrigado por ter estado com a gente, tá? E até a próxima. Em breve Tá teremos outra bom. entrevista com a Jaque, tenho certeza. Tá bom? Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigada, Cosmo. Tchau. Tchau.